A partir de agora, nós iremos falar a respeito do título 4 da Lei 8.112, que trata do regime disciplinar do servidor público federal. Esse título 4 começa no artigo 116 e vai até o artigo 142. Então ele não é muito grande. E esses artigos estão divididos em 5 capítulos. O capítulo 1 trata dos deveres do servidor público. Então olha só, um regime disciplinar visa disciplinar a conduta do servidor público, e para disciplinar a conduta do servidor público, o regime disciplinar vai prever quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres. Já o capítulo 2 diz quais são as proibições que o servidor público tem que respeitar. Ou seja, aqui nós teremos condutas que o servidor público não pode praticar. Caso ele pratique uma conduta proibida, ou caso ele deixe de praticar uma conduta que é um dever, esse servidor vai ser punido. Além disso, aqui no regime disciplinar, o capítulo 3 vai tratar da acumulação de cargos públicos. Depois o capítulo 4 vai falar a respeito da responsabilidade do servidor público, que pode se dar em 3 esferas. E por fim a gente tem o capítulo 5, que vai tratar das penalidades que o servidor público federal pode vir a receber em decorrência do descumprimento das regras desse regime disciplinar. Nesse nosso bloco, nós iremos falar a respeito do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3 e do capítulo 4. Nós não iremos falar agora a respeito das penalidades. Para falar das penalidades, nós vamos deixar para o próximo bloco. Lá a gente pega e aborda tudo o que tem que falar das penalidades, até porque esse capítulo 5 é um pouco extenso. Nesse bloco, nós iremos falar então a respeito dos deveres do servidor público federal, das proibições, da acumulação e da responsabilidade. O capítulo 1 trata dos deveres. Aqui nós vamos encontrar condutas que são boas para o bom andamento do serviço público e para a moral pública. Aqui você pode ir até na lógica, para pensar. O que vai ser um dever para o servidor público? É dever dele fazer aquilo que é bom para o serviço público, aquilo que vai elevar a moral do serviço público. Aí o artigo 116 traz alguns exemplos de deveres que o servidor público federal tem que respeitar. Então nós dizemos que esse artigo 116 representa um rol exemplificativo de deveres que o servidor público federal tem que respeitar. Por que o rol é exemplificativo? Porque esse rol não é taxativo. Quando a gente tem um rol taxativo, isso significa que somente existem aquelas regras a respeito daquele assunto e mais nenhuma outra. Ou seja, se o rol do artigo 116 fosse um rol taxativo, a gente ia dizer que só são deveres do servidor público as condutas descritas no artigo 116, mas nenhuma outra conduta. Mas não é assim. O artigo 116 traz alguns exemplos de deveres e, é claro, pode existir outras situações que não foram contempladas dentro do artigo 116. Esse artigo 116 eu recomendo que você faça a leitura dele no material de acompanhamento, mas não precisa tentar decorar nada e não, isso é besteira. Vai na lógica. Dever do servidor é aquela conduta boa para o bom andamento do serviço público e para a moral pública. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente falar um pouquinho a respeito, mas, como eu disse, não precisa decorar tudo, então, em função disso, eu não vou falar de todos os exemplos. A gente tem aqui, no inciso 1 do artigo 116, falando que é dever do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. É óbvio, né? Imagina se não é um dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo. O inciso 2 diz que é dever do servidor ser leal às instituições que servir, princípio da lealdade. O inciso 3 diz que o servidor tem que observar as normas legais e regulamentos, ou seja, ele tem que respeitar o princípio da legalidade. Então, só estou colocando isso aqui para reforçar a ideia na sua cabeça. Dever do servidor é aquilo que é bom para o serviço público. Para finalizar o reforço dessas regras na sua cabeça, vamos apontar aqui um caso específico do inciso 12 do artigo 116. O inciso 12 do 116 diz que é dever do servidor público federal representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, olha só, o servidor público ele tem a obrigação
de representar, de reclamar contra um ato ilegal, contra uma omissão ou contra um abuso de poder. O servidor público não pode se omitir diante da ilegalidade. Caso ele se omita, ele vai estar errado também, ele tem que se manifestar. E aí o parágrafo único, para reforçar essa regra, diz que a representação de que trata o inciso 12, que é essa representação aqui contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Então, olha só, interessante situação do parágrafo único. Vamos supor que um servidor público federal tomou conhecimento de uma ilegalidade praticada por uma autoridade que é hierarquicamente superior a esse servidor. Esse servidor ele vai representar pela sua via hierárquica, ou seja, esse servidor ele vai representar perante ao seu superior hierárquico, ele vai representar perante o seu superior hierárquico a respeito dessa ilegalidade, e aí o seu superior hierárquico vai fazer essa representação chegar até a autoridade superior àquela que praticou a ilegalidade. E a autoridade superior àquela que praticou a ilegalidade vai apreciar a representação e vai tomar as medidas cabíveis. A pessoa que está sendo acusada de ter praticado alguma ilegalidade aí, vai ter o direito da ampla defesa. É claro, um princípio basilar do Estado Democrático de Direito. O princípio da ampla defesa. Nenhuma pessoa vai ser condenada sem antes ter o direito de se defender. Então, se o servidor está falando que um superior hierárquico ou que algum agente público de grau hierárquico superior praticou um ato ilegal, esse agente que está sendo denunciado vai ter o direito de se defender. Então, olha só, pessoal, já vi cair em prova a questão falando que o servidor público é proibido de representar contra um superior hierárquico. Não tem nada a ver, está errado. Ele pode representar contra qualquer um que praticar uma ilegalidade, um abuso de poder ou que se omita. E, na verdade, não é nem que pode representar, ele deve representar contra qualquer um. Bom, acredito que deu para você ter uma boa noção a respeito dessas regras relativas aos deveres. Como eu já disse, não recomendo que você tente decorar essas regras, faça associação, dever do servidor é aquilo que é bom para o serviço público. E a gente pode ir em frente. Vamos falar agora a respeito do capítulo 2, que trata das proibições. As proibições são relacionadas com condutas nocivas para o serviço público e para a moral pública. Então aqui a gente tem o oposto do dever. Enquanto o dever é aquilo que é bom para o serviço público, a proibição é aquilo que é nociva para o serviço público. É aquilo que vai deixar o serviço público mal afamado. As proibições são descritas no artigo 117 da Lei 8.112. Esse artigo 117 também traz um rol exemplificativo de proibições, ou seja, ele não esgota todas as proibições que o servidor público federal se submete. Ele traz ali alguns exemplos. E é muito importante você saber as regrinhas das proibições, porque caso o servidor pratique uma conduta que é proibida, esse servidor vai ser penalizado. E existem várias penalidades que ele pode receber. E aí a gente vai ter que saber lá na frente fazer a associação adequada. Por exemplo, se o servidor praticou uma conduta tal que é proibida, qual é a pena que ele recebe? A gente vai ter que saber fazer essa classificação. Então, eu recomendo que você leia algumas vezes esse artigo 117. Também não precisa se preocupar em decorar tudo. A ideia principal é entender que proibido é aquilo que é ruim para o serviço público. E depois a gente vai trabalhar com a classificação adequada da penalidade em relação à proibição que o servidor praticou. Bom, para a gente ter alguns exemplos aqui de algumas condutas proibidas, vamos analisar alguns incisos do artigo 117. Essa análise aqui é só a título exemplificativo mesmo. O inciso 1 do 117 diz que ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. É óbvio isso.
Já viu por acaso algum trabalhador poder abandonar o trabalho durante o horário de trabalho sem autorização do superior? É claro que não, não pode fazer isso, então isso é proibido e se fizer isso vai receber uma punição. O inciso 2 diz que é proibido ao servidor retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Olha só, o servidor ele é proibido de retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, algum objeto da repartição. Muito cuidado. Às vezes essa redação aparece na tua prova, mas aparece lá que ao servidor é proibido retirar qualquer objeto da repartição. Aí não, aí está errado. Tem que a questão falar que ele não pode retirar sem autorização. Se o servidor tiver autorizado a retirar algum objeto da repartição, ele pode, pô. Às vezes uma autoridade de grau hierárquico superior dá uma autorização, aí o servidor pode. Então muito cuidado com essa expressão aqui. O inciso 3 fala que o servidor é proibido de recusar fé a documentos públicos, ou seja, ele tem que acatar, ele tem que aceitar um documento público quando é entregue a ele. Esses 3 pontos aqui, só para representar que tem mais proibições, é que nós não iremos falar de todas. Como eu disse, é importante você fazer a leitura desse assunto. Vou destacar aqui a proibição do inciso 16 e do inciso 17. Diz aqui o inciso 16, que é proibido ao servidor federal utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inclusive, essa situação aqui do inciso 16 acarreta até um ato de improbidade administrativo que causa o enriquecimento ilícito do servidor. O servidor não pode usar de um subordinado ou de algum material de trabalho da repartição para se beneficiar nas suas atividades privadas. O inciso 17 diz que é proibido ao servidor federal cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Esse exceto aqui é muito importante. Ó. Em regra, um servidor não pode atribuir a outro servidor competências estranhas ao cargo que ocupa. Mas isso não é absoluto porque em uma situação especial, né, em situação de emergência ou transitória, aí esse tipo de transferência de competência vai poder ser feita. Então aqui a gente analisou alguns incisos do artigo 117. A regra principal aqui, lembre-se que o artigo 117 trata de condutas nocivas para o serviço público. Agora, era impossível eu falar do 117 e não falar do inciso 10. O inciso 10 que é o que mais cai em prova de concurso público. O inciso 10 diz que é proibido ao servidor participar de gerência ou administração de sociedade privada personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Em primeiro lugar, isso aqui é uma redação que você pode decorar. Em segundo lugar, vamos interpretar ela. Às vezes cai lá na sua prova que o servidor é proibido de participar de uma sociedade privada. Está errado. O servidor não é proibido de participar de sociedade privada. Ele é proibido de participar como gerente ou como administrador de uma sociedade privada. Agora, ele pode participar na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então a gente tem que classificar a coisa adequadamente. O servidor é proibido de participar de sociedade privada? Não. Ele pode fazer qualquer coisa em uma sociedade privada? Também não. Ele não pode ser gerente e nem administrador, mas ele pode ser acionista, cotista ou comanditário. O parágrafo único também reforça esse inciso 10. Ele diz que a vedação de que trata o inciso 10 do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos. Então, olha só. Tem situação em que o servidor público federal pode ser gerente ou administrador de sociedade privada. Ele vai poder ser gerente ou administrador de sociedade privada quando isso envolver a participação dele em conselho de administração fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, a participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviço a seus membros. E também é o mais comum de cair em prova o caso do inciso 2 do parágrafo único do 117, que diz que o servidor pode participar
da gerência ou da administração de sociedade privada quando ele está no gozo de licença para tratar de interesse particular. Então, se ele estiver na atividade, ele não pode, em regra, atuar como gerente ou administrador de sociedade privada. Se ele estiver no gozo de licença para o trato de interesse particular, aí ele pode ser gerente ou administrador de uma sociedade privada. E, em qualquer caso, ele vai poder ser acionista, cotista ou comanditário. E é isso aí. Acredito eu que a partir de agora você está craque para arrebentar qualquer coisa que cair na sua prova a respeito desse artigo 117. Desde que você, é claro, faça a sua parte e leia o material de acompanhamento, leia todos os incisos do artigo 117. Agora, vamos para o capítulo 3, que trata da acumulação de cargos públicos. Nós temos 3 situações a respeito da acumulação de cargo. Essas 3 situações se desdobram da seguinte forma. A primeira situação trata da acumulação de cargos efetivos, é a regra que mais cai em prova. A segunda situação trata da acumulação de cargos em comissão, também é possível, viu? E a terceira situação vai tratar da acumulação de cargo efetivo com outro cargo em comissão. O servidor vai ter um cargo efetivo e um cargo em comissão ao mesmo tempo. Então, todas essas 3 situações são possíveis. Todas essas 3 situações são reguladas pela Lei 8.112. Vamos ver o que a Lei 8.112 fala a respeito do assunto acumulação de cargo. O artigo 118 da Lei 8.112 diz que, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Muito cuidado com a interpretação do artigo 118 da Lei 8.112. Direto eu pergunto para o aluno do presencial, pode acumular cargo público? E aí eles respondem que pode acumular cargo público. Está errado, não comete esse erro, hein? Não pode acumular cargo público. Aqui diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Quando o texto da lei começa com ressalvado alguma coisa, esse ressalvado quer dizer que a coisa é uma exceção. Então, a acumulação de cargo público é uma exceção. Em regra, não pode acumular cargo público. Mas vai ter situaçãozinha que pode, né? As exceções. Essas exceções são tratadas pela Constituição Federal, já a gente fala delas. Vamos continuar analisando aqui o artigo 118. O parágrafo 2º dele diz que a acumulação de cargo, ainda que lícita, então quando a acumulação é lícita, ela fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Uma regrinha bem lógica. É claro que para um servidor poder acumular um cargo público, se aquela acumulação é lícita, no mínimo tem que ter compatibilidade de horários. E no mínimo o servidor tem que ter meios de comprovar que existe compatibilidade de horários. Até porque não dá para uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a regrinha aqui bem óbvia lá no parágrafo 2º. A acumulação de cargo, mesmo sendo lícita, ela fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horário. E o parágrafo 3º diz que considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Bom, de maneira simplificada, o que o parágrafo 3º está dizendo é que não pode ter acumulação também de aposentadoria de cargo público com exercício de outro cargo público. E somando-se a isso, né, as respectivas acumulações de remuneração. Não pode não. Para ter acumulação de cargo público somente nos casos descritos na Constituição Federal. E para ter acumulação de aposentadoria de cargo público com exercício de cargo público também somente naquelas hipóteses que a Constituição Federal permite a acumulação de cargo público. Então, muito cuidado aqui com a regrinha do parágrafo 3º do nosso artigo 118. Bom, aqui agora que a gente já viu essas regrinhas gerais a respeito da acumulação de cargo, vamos tratar da primeira situação, que trata da acumulação de cargos efetivos. O artigo 118, que a gente já conhece, diz que, ressalvados os casos previstos na Constituição,
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, olha só, a Lei 8.112 jogou para a Constituição. Ela falou que é a Constituição que prevê aí os casos que pode acumular. E está certo. A Constituição Federal, ela faz a previsão da acumulação de cargos no inciso 16 do artigo 37. E ali a gente tem escrito que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, olha só, a Constituição, ela vem na regra. Em regra, pode acumular cargo? Não, em regra não pode. Em regra é proibido. A Constituição que está falando é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. O inciso 11 aqui trata do teto remuneratório. Então o que a gente tem é que nos casos em que a acumulação de cargo é permitida, o teto remuneratório vai ter que ser respeitado. Isso significa que somando a remuneração de um cargo com a remuneração de outro cargo, não pode ter ultrapassagem do teto remuneratório previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. E aí vamos lá, vamos para o que interessa. Quais são os cargos que podem ser acumulados? Podem ser acumulados 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Aqui no caso da linha C, muito cuidado. Não está escrito aqui 2 cargos de médico, não. Está escrito 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Então aqui pode ser enfermagem, fisioterapia, odontologia. Todas as profissões relacionadas à área da saúde estão abarcadas aqui no inciso C. Então, quando a gente fala de acumulação de cargo efetivo, só pode nessas situações aqui. Vale a pena decorar o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, para reforçar, vamos lá. Enquanto eu apago aqui, pode ser acumulado 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou então 2 cargos ou empregos privativos da área da saúde. Continuando aqui a nossa abordagem a respeito da acumulação de cargo efetivo, o parágrafo 1º do artigo 118 da Lei 8.112 diz que a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Isso significa que a regra da proibição de acumulação de cargo, ela alcança toda a administração direta, alcança também toda a administração indireta, que é formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, e ela vai abarcar todos os entes federados, a União, o Distrito Federal, os estados, os territórios e os municípios. E detalhe, a coisa alcança cargo público e também alcança empregos e funções públicas. O inciso 17 do artigo 37 da Constituição Federal também aborda esse assunto. Lá fala que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, olha só, a gente vê aqui que a Constituição Federal, ela traz uma regrinha bem mais restritiva, né? Ela fala que a proibição de acumular cargo vai alcançar toda a administração direta, indireta, e ainda vai alcançar também as subsidiárias das entidades da administração indireta e também as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Bom, então é importante dessa regra aqui toda você tirar que a acumulação de cargo efetivo também alcança o emprego público e a função pública, independente de onde tiver o emprego público e a função pública. Agora, vamos analisar aqui a situação 2, que trata da acumulação de cargos em comissão. O artigo 119 da Lei 8.112 diz que o servidor não poderá exercer
mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º. Então, olha só, em regra, o servidor que ocupa cargo em comissão não pode exercer mais de um cargo em comissão. A regra é essa. Mas em situação excepcional ele pode. Essa situação excepcional vem descrita no parágrafo único do artigo 9º da Lei 8.112. O artigo 9º da Lei 8.112 trata da nomeação. O inciso 1 fala da nomeação para cargo efetivo, não interessa para a gente. Agora o que interessa é o cargo em comissão. O inciso 2 diz que a nomeação far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. E o parágrafo único diz que o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para exercer interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Para quê? Então, olha só, segundo o parágrafo único do artigo 9º, o servidor que ocupa um cargo em comissão, ele pode ser nomeado interinamente para ocupar outro cargo em comissão. E aí ele vai acumular temporariamente o cargo em comissão que ele ocupa com o cargo em comissão que ele está nomeado como interino. Então a gente tem a possibilidade de um servidor acumular 2 cargos em comissão. Existe, está aqui no parágrafo único do artigo 9º. E ainda, terminando de explicar a regra, né, diz aqui que nessa hipótese o servidor deve optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então, detalhe, o servidor ele vai poder acumular 2 cargos em comissão, mas ele não vai poder acumular a remuneração desses 2 cargos, não. Ele vai ter que escolher qual remuneração ele vai querer. Se é a remuneração do cargo em comissão que ele é titular, ou se ele vai querer a remuneração do cargo em comissão que ele está como interino. Então, a gente vai ter aí a situação da opção pela remuneração, no caso da acumulação de cargo em comissão. Bom, é importante a gente continuar analisando aqui esse artigo 119, mas para isso vamos avançar o nosso slide aqui. Continuando aqui, a gente vê que o 119 também diz que o ocupante de cargo em comissão não pode ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. É uma proibição para o ocupante de cargo em comissão. Se ele participar de um órgão de deliberação coletiva, ele não tem direito a receber nenhuma remuneração por isso, porque ele já recebe a remuneração da sua comissão. Só que essa regrinha não é absoluta. Ela é tratada pelo parágrafo único do mesmo artigo 119, que diz: o disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração fiscal de empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como qualquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser a legislação específica. Esse parágrafo único ele é grandão, ele é um pouco complexo, então vamos deixar ele um pouco mais simples. A coisa funciona assim. Em regra, o servidor que ocupa cargo em comissão não pode ser remunerado por participar de um órgão de deliberação coletiva. Mas se houver autorização em uma legislação específica e se a participação desse servidor se dá em conselhos de administração ou conselho fiscal de empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, aí esse servidor pode receber uma remuneração pela participação no órgão de deliberação coletiva. Então essa proibição de não poder ser remunerado quando participa de um órgão de deliberação coletiva não é absoluta. Aqui a gente tem uma proibição que comporta a sua exceção. A terceira situação relacionada à acumulação de cargos trata da acumulação de cargo efetivo com outro cargo em comissão. Olha só, é possível acumular um cargo efetivo com outro cargo em comissão. Quem diz isso é o artigo 120 da Lei 8.112. Ele diz que o servidor vinculado ao regime desta lei,
que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Então, vamos analisar a coisa por partes. Primeira regra, se o servidor ocupa 2 cargos efetivos e é nomeado para um cargo em comissão, o que faz com ele? Afasta ele dos 2 cargos efetivos e ele fica no exercício só do cargo em comissão. Só que essa regra tem exceção. Salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Então a exceção nos diz o seguinte: se tiver compatibilidade de horário e de local, o servidor ele vai poder acumular um cargo efetivo com o cargo em comissão e ele fica afastado de outro cargo efetivo. Então olha o que a gente tem. A gente tem um servidor que ocupa 2 cargos efetivos. Se ele é nomeado para um cargo em comissão, aí ele tem que ser afastado dos 2 cargos efetivos dele. Então, nomeou ele para o cargo em comissão, ele fica com o cargo em comissão. Cargo em comissão. Beleza. Só que essa regra não é absoluta, que ele tem que abandonar os 2 cargos efetivos dele. Se houver compatibilidade de horário e de local, e se isso for autorizado pela autoridade máxima dos órgãos envolvidos, aí esse servidor vai poder acumular o cargo em comissão dele com um cargo efetivo. Olha só então, ele acumula o cargo em comissão com um cargo efetivo, e destacar aqui com outra cor, ele vai se afastar do outro cargo efetivo. E afasta do outro cargo efetivo. E aí, bom, se cair lá na tua prova que um servidor pode acumular cargo efetivo em cargo em comissão, lembra que ele pode sim, é só você lembrar do artigo 120 da Lei 8.112, que vai tratar dessa situação. E com relação à acumulação de cargo, a gente falou de tudo que tinha que falar. A gente viu aí as 3 situações, a gente viu a acumulação de cargos efetivos, a acumulação de cargos em comissão e a acumulação de cargo efetivo mais cargo em comissão. Agora vamos tratar do capítulo 4, que trata das responsabilidades do servidor público. O artigo 121 diz que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. O que o artigo 121 quer dizer é que quando o servidor faz um mau uso de suas atribuições, ele pode receber um processo civil, isso se a conduta do servidor causar prejuízo para alguém. Então, quando envolve dinheiro, o servidor vai ser processado na esfera civil. O servidor pode ser processado na esfera penal, se a conduta dele for um crime ou contravenção, e o servidor também pode ser processado na esfera administrativa. Então, olha só, a gente tem que o servidor pratica, às vezes, uma única conduta, e essa conduta causou prejuízo para alguém, é um crime, é uma infração administrativa. Então, nós vamos ter 3 processos contra esse servidor, um processo em cada esfera. O artigo 125 diz que as sanções da esfera civil, da esfera penal e da esfera administrativa poderão cumular-se, ou seja, elas são cumulativas, sendo independentes entre si. Então, muito cuidado com a análise aqui do 125. O servidor ele pode ser processado em 3 esferas e é possível qualquer resultado em cada uma das esferas. Ele pode ser condenado nas 3, ele pode ser condenado em 2 e absolvido em outra. E é importante saber que o resultado de uma esfera não vincula a outra. Não é porque o servidor foi condenado, por exemplo, na esfera civil, que ele tem que obrigatoriamente ser condenado em todas as esferas. Então a gente tem esferas que são cumulativas e que também são independentes entre si, porque uma não vincula a outra. A partir de agora, vamos abordar cada uma das responsabilidades. Em primeiro lugar, vamos falar da responsabilidade civil. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Então, olha só, responsabilidade civil, ela vem tanto
da omissão quanto da ação. Ato comissivo, ação. Doloso ou culposo, o dolo representa que o servidor tinha a intenção de causar o resultado. A culpa acontece quando a pessoa não causa o resultado intencionalmente. A pessoa age com negligência, imprudência ou imperícia, mas não queria o resultado. Então, comparando, dolo é ter intenção e na culpa a pessoa não tem a intenção. Tanto faz, a responsabilidade civil decorre da conduta dolosa ou culposa. É muito comum cair exercício de prova falando que a responsabilidade civil só vem de conduta dolosa. Está errado. Tanto faz dolo ou culpa. E o que caracteriza a responsabilidade civil é o prejuízo. Ela resulta em prejuízo a alguém. Esse alguém pode ser o próprio erário público, ou seja, os cofres públicos, ou então um terceiro, um particular. A indenização do prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Deixa eu traduzir isso aqui para você. O artigo 46 diz que o servidor que deve alguma coisa para o erário, ele pode pagar essa dívida à vista com o seu patrimônio, paga a dívida à vista, simplesmente. Se ele não tiver meios de pagar essa dívida à vista, ele pode parcelar o pagamento dessa dívida. Esse parcelamento vai ser feito em proporções que não podem ser inferior a 10% da remuneração do servidor. Então, se o servidor parcelar a dívida, as parcelas têm que ser maior do que 10% da remuneração desse servidor. Então, aqui a gente tem prejuízo causado ao erário. Olha só, o servidor está devendo diretamente para o erário. Quando a conduta do servidor causa dano a um terceiro, quem vai pagar o dano ao terceiro é a Fazenda Pública. Então, o Estado vai indenizar o particular que sofreu um prejuízo em decorrência da conduta de um servidor público. Depois que o Estado indenizou o terceiro, aí o Estado entra com a ação regressiva contra o servidor público para fazer o servidor indenizar o Estado desse valor que o Estado teve que pagar para o terceiro. Então, a ação regressiva é a ação promovida pelo Estado contra o servidor, já que o Estado teve que pagar um terceiro em decorrência da conduta do servidor. E o parágrafo 3º diz que a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então, pode acontecer, o servidor causa prejuízo para alguém e aí ele morre. Mesmo ele morto, ele pode ser obrigado a pagar essa dívida ainda, isso através da sua herança. Os herdeiros desse servidor, os seus sucessores, podem ser obrigados a pagar essa dívida, mas até o limite do valor da herança recebida. Então isso aqui é muito importante. Se o servidor deixou uma dívida de 1 milhão e deixou uma herança de R$1, o que os herdeiros vão ter que pagar de dívida é só R$1, porque esse é o valor da herança. E aí os sucessores não devem mais nada. Então, o limite da dívida dos sucessores vai ser o limite do valor da herança recebida. Muito importante essa regra. Bom, a gente já viu aqui as disposições relativas à responsabilidade civil do servidor. Agora vamos falar a respeito das outras responsabilidades. A responsabilidade penal decorre da prática de crimes e contravenções que o servidor pratica na qualidade de servidor. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Então aqui a gente tem a responsabilidade administrativa. O servidor ele vai ser responsabilizado dessa maneira quando ele pratica uma conduta que é proibida, alguma daquelas do artigo 117, ou quando ele deixa de cumprir com um dever. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. A gente já analisou essa regra, mas agora a gente vai complementar ela com a regra do artigo 126. O 126 diz que a responsabilidade administrativa do servidor ela vai ser afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Muito cuidado com essa regra, vamos traduzir ela. A gente viu
que em regra as esferas são independentes. O servidor pode ser condenado em uma, absolvido na outra, tanto faz. Uma esfera não vincula a outra. Mas essa regra não é absoluta. A absolvição criminal pode vincular a esfera administrativa. E não é qualquer absolvição criminal. Somente a absolvição criminal fundamentada pela inexistência do fato. Ela negou a existência do fato, né? Então em prova aparece muito assim, inexistência do fato, ou então em função da negativa de autoria. Se aparecer na questão de prova que a absolvição criminal se deu por falta de provas, aí não vai vincular a esfera administrativa não. Então anota aí no seu material. É toda absolvição criminal que vincula a esfera administrativa? Não. Só a absolvição criminal que decorre da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Por falta de provas, aí continua valendo a regra da independência entre as esferas. Bom, e o mais importante aqui a respeito das penalidades, aquelas regras que despencam de cair em prova, a gente acabou de analisar. Mas para a gente poder esgotar o nosso conteúdo, vamos falar do artigo 126A, que diz que nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Então, simplesmente esse artigo 126A diz que quando o servidor representa contra algum abuso de autoridade, contra alguma prática de crime ou improbidade praticada por um superior hierárquico, esse servidor não pode ser responsabilizado por isso não. Ele fez o certo e a responsabilização vem de fazer coisas erradas. Lembre-se que o servidor tem o dever de representar quando ele fica sabendo de algo errado. Então, se ele cumpriu com esse dever, ele não pode ser prejudicado por isso. E é isso aí, a gente concluiu essa nossa primeira parte do regime disciplinar, onde a gente abordou os 4 primeiros capítulos desse regime. No próximo bloco, nós iremos falar a respeito do capítulo 5, que trata das penalidades. No momento, ficamos por aqui. Eu aguardo você para que em breve nós possamos continuar. Até mais e bons estudos!